Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e hoje iniciamos mais um Genoma Cast. Aqui do meu lado, Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, sejam bem-vindas. Nós já vamos dar aqui um spoiler de quem está aqui hoje. Claro! As convidadas especiais. Super especiais. Super. De casa, né? De casa. Então, estamos aqui hoje com Suelen. Seja bem-vinda, Suelen Cunha. Obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada e é um prazer participar. Suelen, assim como o Thiago, que já esteve aqui antes, é uma das presidentes aqui do grupo. Tamires, bem-vinda de volta. Oi, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, mais um bate-papo. Mais um bate-papo. E o bate-papo de hoje, gente, é sobre um assunto muito legal e que angustia boa parte das famílias, estudantes e todo mundo que está envolvido, de modo geral, nessa difícil tarefa de viver, que é fases de transição, quando a gente vai passar de um lugar e ir para o outro. Como nós somos uma escola, vamos falar sobre transição nesse período escolar. E aí, Amanda, como é que é um pouco dessa realidade de transição escolar? Então, nós vamos falar sobre um tema que justamente eu estou passando por ele, né? Por esse processo de mudança, estou acompanhando o processo de mudança da minha filha. Passou para o 6º ano este ano. Surtou? Um pouquinho, viu? Te entendo. Porque ela surta e deixa a gente surtado, né? Assim? Desse jeito. E aí eu fico assim... A gente acaba que esquece um pouco de como foi a nossa época, mas a gente se recorda de algumas coisinhas, né? Daquela ansiedade, do novo, da mudança, das novidades, de como vai ser, a mudança também do horário, das aulas que era de tarde passou para de manhã. Nossa. Então, assim, foi uma mudança mesmo que envolve toda a família, né? Mudança de horário, das rotinas e tudo. E, assim, criou-se uma expectativa dela, que ela passa pra gente. E acaba que a gente vai recordando, né? Lembrando das nossas memórias, da nossa época, que nós já passamos por isso. E a gente vai lembrando das lapiseiras. E, mãe, eu posso comprar lapiseira, posso comprar fichário, já posso comprar um caderno de arame. E aí veio essas memórias tão bacanas que além dessa mudança, aquela expectativa, aquele medo que ela, né, é natural sentir... A criança que já está deixando de ser criancinha, já começa a sentir essa jovem criança. Uma jovem. Essa jovem criança começa a ficar nessa expectativa. Então, vem umas memórias muito bacanas que a gente quer passar para os filhos da gente, para tirar um pouco desse medo, desse receio. E eu queria ouvir de vocês, nossas convidadas, se tem memórias também, né, dessa transição. Eu tenho uma memória. Eu lembro que quando eu saí dos anos iniciais, né, para os anos finais, eu era louca para ter um fichário. E Quem na nunca? época, né, só poderia ter fichário quando passasse para o próximo Queria andar segmento. com ele na mão, né? Nada de usar na mochila. Não, mochila nem não. rodinha, nem mochila das costas, é só o fichário. E quando eu fiz 15 anos, eu fiz um book, né? O famoso book de 15 anos, book. das debutantes. E eu era apaixonada com as minhas fotos de 15 anos e eu personalizei um fichário, gente, com a minha foto na sério? capa. E eu ia para a escola com o meu fichário personalizado, com a minha foto de 15 anos. E eu me achava quando eu abria o fichário, assim, encaixava as folhas, porque eu não aguentava mais usar caderno brochurão, né? Brochurão. E aí, Fiquei na sabendo, época, foi um inclusive, sucesso. que o Rodrigo passou pela mesa dela, viu aquela foto naquele Se fichário apaixonou. bonito, se apaixonou. Foi Foi naquele ali, né? momento. Foi por naquele causa momento. dessa foto, desse Foi um fichário. pouquinho antes, sabe? Foi um pouquinho antes, mas ele apaixonou. Ô, gente, lembrando de fichário, eu tive um fichário do Sandy Júnior, né? É mesmo? Meu sonho era ter um fichário Sandy Júnior. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui vão se identificar comigo, né? Com certeza. Quem nunca? Minha onda não era fichário, não. A minha expectativa era sair da mochilete e ir pra mochila, É né? Nas mesmo? costas, porque minha mãe sempre foi mais protetora, no sentido, né? De querer resguardar o mal-estar, o peso da mochila.
E eu sempre gostei muito de ler, então, além dos meus cadernos, dos meus livros, eu sempre tinha um livro literário ali, que a mãe alimentava, né? A gente tinha uma biblioteca em casa. Então, onde eu ia para a escola, eu carregava os livros da escola mais os meus livros. O tempo que eu tinha desocupada, eu ia ler livros. E aí, minha expectativa era ela deixar, né? Que eu abandonasse a mochilete para andar com a mochila, porque os meus amigos riam de mim, né? E lá no 6º ano, puxando a mochilete... Carrinho de compra. Tipo isso, não estava muito legal. Então, minha expectativa era sair da mochilete e ir para a mochila. Consegui, mas depois me arrependi, né? Pelo peso. Mas era style, né? Era um estilo legal e aquilo para mim era a melhor fase ali do 5º para o 6º ano, que na minha época não era 5º para 6º, né? Era a 4ª série para a 5ª série. Teve essa mudança. Eu lembro, assim, que eu ficava ansioso, mas com medo de ser reprovado, né? Porque eu me recordo que naquela fase, né, na nossa época, assim, um pouco mais jovens, o 5º ano, ele era muito aterrorizador, né? Então tem um Pra pouquinho quem já de... estava nessa fase, cara, na hora que você chegar lá, você vai ver. Você vai ver. Não é assim? Os próprios colegas E as famílias falavam, e é as o ano famílias, mais ó, o ano- difícil. E eu Então, lembro você que a leva minha a sério. professora do 4º ano, ela falava assim, aqui vocês falam tia fulana. Aham. Quando chegar lá na 5ª série, não é tia, é professor fulano, professora ciclano. E eu ficava assim, gente, como que eu não vou poder chamar minha professora de tia, né? Até Porque é tão isso, né? carinhoso, Até assim, essa traz uma mudança. proximidade. E isso é Teve essa fantástico, né? Porque quando a gente faz essa memória da palavra tia, né? E vou pegar um pouquinho do que a Tamires comentou, o ambiente da educação infantil, ele é um ambiente de acolhimento. E aí, quando a gente vai para os anos finais, as pessoas já começam a entender que existe um certo distanciamento. E a Tamires comentou que a família dela era sempre muito zelosa. Então, a preocupação com a mochilete era um pouco sobre isso. E eu me recordo, dentro desse aspecto, que sim, quando a gente sai dos anos finais, sai da unirregência, sai dos anos iniciais, vai para a unirregência, sai dos anos iniciais, vai para os anos finais, sai da unirregência, é muito impactante. Na verdade, quando a gente observa, todas essas transições são impactantes. Sim. Eu me recordo quando eu cheguei na faculdade, e aí nisso eu ficava extremamente assustado. E aí a minha pergunta é uma pergunta que eu vou direcionar exatamente para a Tamires, que está aqui do meu lado, porque ela provocou essa questão dessa coisa do zelo, da proteção, Eu me recordo que, diante de todas essas realidades, a gente sempre busca a família como um ponto de apoio, né? O filho, ele busca o colo permanentemente, né? E nunca vai deixar. A gente até hoje, velhos não, maduros já, a gente busca... nós buscamos o colo da mãe, do pai, e assim vai. E aí, Tamires, como nós, porque todos nós aqui somos pai, mãe, como nós podemos ajudar nossos filhos nesse momento de transição? Então, é legal você colocar isso porque existe um contexto que é histórico, né? Na verdade, desde os primeiros passos da vida escolar, lá na educação infantil, é a família que cerca, né, todo esse período de transição. Então, vamos pensar, né, agora como pais. Quando os nossos filhos vão iniciar a vida escolar, existe uma expectativa muito maior do adulto do que da própria criança, que não sabe, né? Ela não entende aquele momento que ela vai vivenciar. Então, desde a procura da escola, desde, né, a identificação com aquele ambiente escolar, o ambiente domiciliar, desde o preparo do material, do que a criança vai levar. Então, essa expectativa, ela é naturalmente mais familiar, mais do adulto responsável. Isso por quê? Porque a criança ou o adolescente ainda não se espera que ele tenha na fase de transição a maturidade emocional que nós hoje já temos depois de ter vivenciado, né, várias transições. Quando a gente fala de transição, aqui a gente está focando em transição escolar, mas existem vários momentos das nossas vidas que a gente passa por período de transição. E é natural que a gente crie expectativas logo depois de um tempo, que a nossa maturidade já está mais à frente, né? E que as pessoas também que estão ali nos esperando criem expectativas também sobre esse momento. Mas falando sobre a família, sim, a família é a instituição, uma das instituições mais importantes em qualquer ciclo de transição.
porque é a rede de apoio, né? É ali que a criança, que o adolescente, que o aluno em si vai buscar, espera-se que ele busque o acolhimento, espere-se que ele tire dúvidas, que ele ressalva ali os medos, a ansiedade. Então, a mãe é o colo que acolhe, né? Assim, a gente está falando da figura materna, mas pode ser, às vezes, um padrinho, um tio, um amigo, que faz parte ali, no caso dos adolescentes, eles se espelham mais nas tribos, né? Nas comunidades ali, nos grupos sociais. E ele vai ter um amigo de referência que tem ali as mesmas características que ele e os mesmos desafios. Para as crianças... Um irmão, às vezes, mais o velho, irmão mais né? velho. Que já vivenciou isso. Para as crianças, com certeza, é a família que cuida desse processo de transição. E aí está o grande desafio, né? Que é estar preparado também, com maturidade emocional, para viver aquele período de adaptação. Porque, querendo ou não, toda transição é um novo período de adaptação. Pensando, né, quando a criança chega na escola, quando a criança sai da educação infantil para os anos iniciais, são ciclos de transição e que geram uma nova adaptação. Daí a importância de ter quem acolhe e que tem um equilíbrio ali emocional, porque como disse a Sueli, né, você surtou, né? Pois é, o ideal é não surtar. O ideal é não surtar, porque tem que ser ali, a ideia, né, é que seja um amparo, mas é claro, né, a gente precisa contar também com a escola para viver esse período de uma forma mais tranquila e mais harmônica possível. Eu posso falar, assim, que eu tive esse apoio. Eu, no início, eu fiquei, assim, acho que ela me deixou muito ansiosa, preocupada, como é que ia ser essa mudança. Uhum. E eu fiquei muito... Ela trouxe essa ansiedade pra mim, me deixou assim... E, assim, eu fui atrás da escola e falei, gente, como é que vai ser? Me fala. Aí eu tive esse apoio, assim, do Colégio Genoma, né? Como mãe, tive esse apoio, essa ajuda, porque realmente nós... mães e pais, a gente acaba que envolve com os filhos, né? Com certeza. E a gente fica naquela assim, eles criam uma expectativa e a gente fica assim, e aí? Como é que vai ser também? A gente não lembra, assim, exatamente como é que vai ser. E, assim, o que eu tenho para falar do Colégio Genoma é que eu tive esse apoio, né? Sempre tive esse contato direto com a coordenação. E eu já pedi muita ajuda, porque ela tá passando por essas mudanças ainda, né? Uhum. Essa semana mesmo, já tem uns dias que ela tá ensaiando pro FACE. E ela vai participar do teatro, vai ser a mãe. Mas pensa numa pessoa, numa criança que está ansiosa. Todos eles ficam. Essa semana ela falou, mãe, estou igual a você, ansiosa. Eu falei, como é que você sabe que você tá ansiosa? Não, porque tá me dando frio na barriga, mãe. Ai, mãe, eu tô muito ansiosa e tal. Eu falei, calma, relaxa. Não, mas os meninos ficam assim, ai, eu não sei se eu gosto de participar de teatro. Eu falei, mãe, eu tô amando isso. Eu tô adorando. E ela tá amando. E aí eu tô vendo tudo isso, sabe? Até o FACE, que ela já sabe que é os meninos maiores que participam. Aí ela já tá se sentindo assim, né? Ela já não é mais aquela criancinha, tô participando do FACE. Isso é legal demais. Legal você colocar esse movimento do FACE, né? Que é um dos nossos projetos. Davi tem mais propriedade também para contextualizar. Mas um dos pontos mais importantes do FACE é o processo de construção da autonomia, né? Porque todo o desenvolvimento do projeto, né? Desde as propostas, à execução, ao palco, é construído pelo aluno, né? Pelas crianças, quase adolescentes, e tudo é construído por eles. Então, existe um processo aí de autonomia que é extremamente necessário para vivenciar aí os períodos de transição. E tá aí um projeto, né, que engloba aí os anos finais e o ensino médio, que traz toda essa concepção, né, de desafios, de vivências, de relações e de aquisição da autonomia, que é o maior desafio para o aluno e para a família. Porque a gente se perde um pouco enquanto família, e é natural, não tem ninguém julgando, porque eu também sou mãe e tenho o mesmo exercício, né? Entre o zelo e o cuidado, a proteção, né, e a incapacidade que a gente coloca, às vezes, nos nossos filhos. Sim. Achando que eles não vão conseguir, que eles não vão realizar, que eles não vão ter autonomia o suficiente para isso. E a gente se antecipa muitas vezes, né? Você mencionou aí a visita à escola no período de transição. Da Laura, eu me lembro dessa fase, né, da sua angústia, da sua ansiedade. E qual foi o movimento que você fez enquanto mãe? Antecipar o sofrimento que a Laura poderia passar, né? E que é natural, é um exercício que a gente faz mesmo.
Engraçado que eu posso falar dos dois lados, né? Como gestora, eu já fiz vários atendimentos de várias mães que estavam nesse processo de transição, ansiosas pelas mudanças que estavam chegando, que achava que o filho não ia dar conta. Eu falava, mãe, fica tranquila, a escola tem toda uma equipe preparada para te ajudar, para te dar o apoio necessário, vamos deixar o seu filho amadurecer, faz parte do processo. Mas quando chegou a minha vez, gente, eu sofri demais, eu não sabia que eu não estava preparada para esse momento. E engraçado que eu ia na escola, né? Eu tenho livre acesso lá, eu entrava na coordenação, eu falava com as meninas, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, ajuda meu filho, eu acho que ele não vai dar conta. E esquecia de fazer dever, porque assim, tem toda uma questão de deixar a criança por si só, acompanhar a rotina de deveres, acompanhar a rotina de provas, e os pais darem esse espaço para ele conseguir ter essa autonomia, né? E eu não estava conseguindo. Na época eu sofri um pouquinho, tive uma dificuldade, né? Mas graças a Deus hoje já passou. A escola conseguiu dar todo o apoio que eu precisava, que ele também precisava. E hoje está dando certo, graças a Deus. Eu tive esse início também. Lembro, eu acho que eu cheguei a comentar Lembro. com você. Aham. E eu falei, meu Deus, agora começaram as cobranças mesmo. Eu falei, ai, nossa, como é que vai ser? Ah, igual você falou, a gente se antecipa. Mas isso aí é um ponto, vocês trouxeram vários pontos que são importantes demais para a gente entender o nosso papel como família, né? E eu tô falando agora na condição da Suelen, né? Sem ter vivido essa experiência de uma maneira significativa. Eu tô vivendo agora com o Gael, que saiu dos 5 aninhos pro primeiro aninho, né? Que já é uma transição importantíssima, Sim. né? Demais. E muito desafiadora. Eu tenho a dizer que é uma das transições mais difíceis, né, na etapa escolar, que é sair da educação infantil e entrar aí nos anos iniciais. É uma ruptura tão desafiadora quanto do 5º para o 6º ano, né? Exatamente. E nesse contexto, tanto sair do 5º para o 5 aninhos, para o primeiro aninho, 5º para o 6º, 9º para o primeiro, depois 3ª série para a universidade, para o ensino superior, existe um ponto que ele é muito importante, que é essa antecipação. A antecipação, o entendimento prévio faz com que isso, por mais que a gente tenha dificuldade de lidar, a gente pelo menos entende que há um propósito. Então, quando a gente pega, a Suelen comenta assim, olha, eu entendo que ele precisa construir autonomia ali, mas isso está sendo difícil para mim. Mas eu entendo, ela precisa construir autonomia. Não dá mais para meu filho agora eu ficar correndo atrás do conteúdo de prova para ele. Eu preciso que ele também faça isso. Não é que eu não vou correr atrás, eu vou saber. Eu vou conversar com minhas colegas, com meus colegas, pais e mães, e vou talvez compartilhar ali essa informação, vou entrar no canal de comunicação da escola, mas por essência eu quero que ele faça esse movimento. Então entender um pouco de quais são esses desafios, ele é muito importante. Então a Tamiris comentou bem sobre o FACE nessa construção de autonomia, né? E a construção de autonomia, ela é uma necessidade muito latente nos anos finais. Ela inicia já desde o início da formação de todo estudante, mas anos finais é um momento de construção muito forte, porque o estudante no ensino médio ele vai ter que ser praticamente autônomo, porque quando ele chegar na faculdade ou ele chegar na vida adulta plenamente, já não tem mais. Todos nós vamos lembrar de quando estávamos na faculdade e os outros falavam assim, o professor não fala nem a matéria da prova. É desse jeito. Ou seja, se você não tiver esse exercício de treinar isso ao longo de, 10 anos de formação escolar, a gente vai ter dificuldade mesmo de chegar e ter essa ruptura de uma vez. Mas aí, já que a gente tem que pensar um pouco do que cada fase tem como grande desafio, ô Tamiris, você consegue me dizer assim, de forma simples, tá? Para as famílias, o que são esses marcos da educação infantil, dos anos iniciais, que são a sua área maior de atuação? Eu já falei dos anos finais e média, que é a minha área maior de atuação. Mas só para as famílias entenderem um pouquinho como elas podem ajudar. Então, a infância tem vários ciclos, né? E é interessante você colocar, porque a gente associa os ciclos muito aos segmentos escolares, né? Então, quando eu falo de segmento, eu estou falando de educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior. Mas a infância, propriamente dita, ela tem vários ciclos que estão ali associados ao marco de desenvolvimento. Então,
0 a 3 anos é o primeiro ciclo. Ou seja, é mais complexo que a gente pensa. Muito mais. De 0 a 3 anos, a gente tem o primeiro ciclo, né? Que são as crianças bem pequenas, os babies, né? E já existe, né? Inclusive o Genoma também, né? Nós temos turma a partir de 1 ano de idade. Então, já existe a instituição escolar para fazer o acolhimento de bebês, né? Que são os berçários. E depois o ensino regular começa com as crianças, algumas escolas, crianças a partir de 1 ano, outras, né? A partir de 4 anos. Esse movimento das crianças de 0 a 3 anos... O desafio da família é muito grande, né? Porque existe na maioria das vezes, existe uma necessidade familiar, né? Então, a análise que a família faz é assim, o que é mais viável para a criança? Que ela esteja no ambiente escolar, que ela esteja no ambiente doméstico. Existe uma receita? Não. Isso vai depender muito da logística da família, vai depender muito também de uma questão cultural, né? Às vezes, historicamente, as crianças da família vão para a escola um pouquinho mais tarde, mas cada vez mais as crianças têm vindo mais cedo para a escola. E o desapego é difícil, né? Porque você está deixando ali, naquele ambiente, a maior preciosidade, né? Que são os filhos. Então, o primeiro passo é escolher bem, sabe, Davi? É importante você buscar uma instituição que comungue dos mesmos princípios, da mesma filosofia que a família, que tenha uma garantia sobre a segurança e sobre a qualidade daquilo que você prioriza. Então, por que esse movimento é importante? Porque a criança sente toda essa energia, né, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, que a família tem. Então, se existe um aspecto de insegurança, né, no momento ali da despedida, no momento ali da adaptação, a criança vai ter uma dificuldade muito maior. Mas se existe um vínculo estabelecido ali de confiança, né, e que a família fica reforçando positivamente a experiência que a criança vai vivenciar, é antecipar, mas antecipar com a expectativa positiva. Então, o primeiro passo, uma boa escolha. Segundo passo, ter confiança na instituição, no lugar que você está escolhendo, e ter confiança e estar seguro que aquele movimento é o movimento mais positivo para a criança, tá? Terceiro passo, muito importante, a família precisa ter uma disponibilidade, ou alguém da família, para que a criança estabeleça esse vínculo com o ambiente aos poucos, sabe? Aquela história de me dar a criança aqui, vira as costas e vai, essa ruptura não é positiva, né? A gente estava mencionando aqui um pouco antes de começar sobre possíveis traumas, né? São traumas de infância que podem acontecer. Então, o período de adaptação ele precisa ser harmônico, com tempo, com tranquilidade. Esse é o primeiro ciclo. Depois vem as crianças de 4 e 5 anos, né? Que são as crianças pequenas, que a gente chamava antigamente de fase da pré-escola, né? Então, onde as crianças têm um pouco mais de autonomia, mas ainda é insuficiente, né? No sentido do desenvolvimento autônomo e pleno, elas não têm, e nem espera-se que tenham, mas é importante nesse ciclo de transição de 4 e 5 anos que essa confiabilidade entre o ambiente escolar e a criança, e, consequentemente, a família já esteja bem consolidado, né? Porque aí ela começa a estabelecer a relação com os grupos sociais que é uma relação extremamente importante, né? Que é onde a criança estabelece vínculos, amizades, e são esses vínculos que priorizam ali muitos aspectos do desenvolvimento infantil, que são nas relações sociais que as crianças desenvolvem grande parte, né, das suas habilidades neurocognitivas. Então, estar em comunidade, né, porque a escola é isso, é uma comunidade, faz muito bem para as nossas crianças. Tá aí o próximo ciclo, que é o ciclo e mais... Só um paralelo, né, Otávio? Até precisa tomar uma aguinha. Obrigada. Essa parte da transição que você falou assim, de construir vínculos, eu acho muito interessante. Eu que sou professor de ensino médio, às vezes você pega uma turma em que os estudantes, eles cresceram durante toda a escola junto. A Laura. Gente, Tá isso desde é o primeiro muito... aninho ali, quando inaugurou o Genoma Start. 2019. Foi. Isso é muito legal, sabe? Quando você pega essa transição assim e vai se criando um ambiente Sim. de confiança, não só entre os estudantes, Sim, né, as sim. crianças, mas até nos ciclos familiares, de modo geral, né? Você vai criando ali uma comunidade. A palavra é essa. É comunidade. Pronto. Comunidade. E aí o ciclo mais importante que eu mencionei, né, assim, e mais desafiador,
é a transição da infância para o primeiro ano, que é, perdão, né, continua sendo infância ainda, mas da educação infantil para os anos iniciais. Alfabetização, Agora a né? segunda infância, né, com o ciclo de alfabetização, que se inicia ali por volta de 6, 7 anos, e gera uma expectativa muito grande nas famílias e um medo, né? É onde muitas vezes acontece mudança também do ambiente escolar. Às vezes a criança chega numa nova escola no primeiro ano e a família, é engraçado que a família já chega justificando assim, ó, ainda não sabe ler, tá? Não conseguiu ler ainda, mas a gente tá apostando que ele vai conseguir e a gente com muita tranquilidade fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A criança tem, pela legislação, e respeitando os marcos do desenvolvimento, até o final do segundo ano para concluir a etapa, né, do ciclo de alfabetização. Então, espera aí, ela está chegando no primeiro ano, existem habilidades primárias, né, antes da aquisição da leitura e da escrita, que são evidenciadas ao longo de toda a educação infantil. Então, o primeiro ano, a gente não espera que a criança chegue alfabetizada, né? É exatamente ali que ela vai construir, ela vai consolidar todas as habilidades primárias, né, para o ciclo de alfabetização e vai construir novas habilidades ali de aquisição de leitura, escrita, raciocínio lógico matemático, geográfico e por aí vai, né? Então, existe esse ciclo do primeiro aninho, que é um ciclo de muita dificuldade, né, de aceitação, porque a rotina muda muito, né, das crianças. A escola, de forma geral, as escolas, elas tentam priorizar várias experiências da educação infantil no primeiro ano, né? E o Genoma tem esse movimento que é muito legal, porque a gente trabalha com pedagogia de projetos até os anos finais e médio, então os nossos alunos são convidados a ser protagonistas do próprio processo de aprendizagem, e isso torna a aprendizagem mais leve. Mas muda sim, entra sistema avaliativo, né, onde a criança ela é testada, né? Não existe outro nome, né? Ela é testada nesse ciclo, então é necessário esse cuidado aí para essas mudanças que requerem autonomia, mas entendam que eles ainda não têm autonomia. Existe aí um equilíbrio entre o que a criança precisa e o que a família tem para ofertar como suporte, né? Depois do terceiro ano com o ciclo intermediário e logo em seguida o quarto e quinto ano que conclui aí os anos iniciais. E no Genoma uma coisa que é muito legal, a Suelen pode contribuir também, é que a gente antecipa essas experiências, né, da transição dos anos finais, iniciando aí com os professores especialistas por área do conhecimento, português, matemática, humanas e natureza, já a partir do quarto ano, para que eles possam aí se apropriando dessa rotina um pouco mais intensa de estudos, de professores, né? Então, para cada nível de maturidade emocional, vamos considerar assim, um novo desafio é lançado na trajetória escolar dos nossos alunos. Assim como os projetos, né? O Genoma também tem esse diferencial que a Tamile citou. Os alunos, eles começam a ter aulas com os professores especialistas já desde o quarto ano, né? Geralmente isso só inicia no sexto ano, que é quando tem a transição para os anos finais. Então, o Genoma já antecipou esse processo para os alunos já irem se adaptando, já irem se acostumando. E desde o quarto ano, eles já começam a ter aulas com professores especialistas. Eles saem daquela tia, que é só aquela referência que eles têm de professora regente, para ter vários professores. E ali eles vão aprender a administrar vários cadernos, várias apostilas, né? Isso já vai trazendo um pouquinho mais de amadurecimento para eles, para saber lidar com essas mudanças. E aí, enfim, quando passa para os anos finais, né, que é o sexto ano, englobam-se mais professores, a carga horária é maior, um ciclo de provas maiores e o aluno consegue ir se adaptando aos poucos. Não é muito brusco, como acontece às vezes em outras instituições, né? No Genoma a gente consegue fazer isso de uma forma gradativa. Perfeito. Então, a gente sabe que o ambiente escolar é um lugar onde os alunos, eles se encontram em vários desafios, né? Mas além desses desafios ali para a formação acadêmica, nós sabemos que também tem a formação da identidade deles, né? Sim, isso é para a vida. Exato. Não é isso, Ellen? Sim, com certeza. Nós temos vários projetos que norteiam, né, os anos iniciais, os anos finais. Temos o projeto IES, que começa desde o primeiro ano, né, as crianças dos anos iniciais, e vai até os anos finais. E assim como as crianças, os projetos também vão amadurecendo. A cada etapa que vai se passando, vai se
exigindo um pouco mais dos alunos. Então, quando chega lá nos anos finais, nós temos outros projetos, né? Onde eles têm que participar mais da construção do projeto, eles têm que desenvolver várias etapas que às vezes não tinha nos anos iniciais, que é tudo muito direcionado, e nos anos finais eles conseguem desenvolver, né? Como acho que Davi citou no início, você citou que a Laura está preparando dança, teatro, Sim. que é o FACE. Temos o Genoma Solidário, Identidades. o projeto Já né? já vi. Então, Já os projetos, eles participação. também vão amadurecendo e vão exigindo cada vez mais dos adolescentes, né? Juntamente Exatamente. com a transição. Esse processo de transição, ele acaba que, como escola, né, nós temos que ser respeitosos, tanto do ponto de vista da necessidade do estudante, quanto aquilo que ele também consegue. E, por vezes, o que a gente percebe é exatamente esse descompasso entre o que eu acredito que eu consigo e o que está sendo ofertado. E isso é muito interessante da gente perceber. Nós, como escola, né, e as escolas, de modo geral, elas estudam para entender o desafio que eu posso propor. E aí a Tamires comentou uma coisa que eu achei muito interessante, eu não quis interrompê-la, e aí para a gente ir para o fim, vou falar sobre isso. Ela comentou assim, lá no primeiro aninho, a criança está vivendo o processo do ciclo de alfabetização. E eu tenho memória, e eu tenho filhos que vivem exatamente essa fase, né? E por vezes as pessoas falam assim para mim, seu filho já sabe ler? E eu fico assim, poxa, essa não é a minha grande preocupação, porque eu sei, porque eu converso muito com a Tamires, que essa não é uma necessidade urgente dele ainda, né? Por mais que, no caso do Gael, exista esse desenvolvimento, isso não era algo que eu levava para ele como ansiedade. Nem eu, nem minha esposa. Não era aquela coisa de sentar aqui, vem cá, filho, vamos ler um livro. Ah, você já está sabendo ler, né? Lê aí pro papai. Foi orgânico. Ele sabendo que ele tinha consciência disso, ele vai buscando mostrar que ele sabe fazer isso. E às vezes é respeitar. Às vezes é entender que talvez ele saiba reconhecer palavras. Ou ele já saiba ler o nome do capítulo, o nome do livro, e não, eventualmente, criar situações de maior indisposição, né? As crianças jovens, na verdade, dos anos finais, eles sim estão precisando ter mais autonomia, né? Eles precisam ter um caderno já que pode ser unificado, mas às vezes a gente precisa chegar perto dele e falar, seu filho ou filha, uma caneta só de uma cor não vai te ajudar na organização de estudo. Você lembra que lá no passado a professora ia dividir o quadro com caneta de várias cores? Ah, mas esse professor não faz isso, mas você precisa fazer. Um processo de organização. É um processo né? de uma organização que é seu, né? Então a gente precisa. Não é que necessariamente a gente deve cobrar do filho da gente um desenvolvimento que ainda não é dele, né? Mas a gente precisa estar próximo para entender o que é o limite, o que é a expectativa e, diante disso, juntos, trabalhar com a escola para alcançar isso de uma maneira que seja de sucesso, né? Que seja fantástica. Qualquer transição que seja feita de forma segura, né? E que os agentes maduros do processo, né? Os adultos, possam levar isso com muita leveza, porque exatamente esse processo se torna orgânico, né? De entendimento, de acolhimento, de aceitação dessas mudanças. E isso é um processo que é natural. Quem complica somos nós. Então temos, né, um episódio. Infelizmente estamos chegando ao fim, porque eu estava aproveitando deste tema, né? Porque eu estou nessa fase da transição. Você está praticamente Eu estou vivendo. Isso não é um podcast, isso é uma consultoria pedagógica. Isso é uma consultoria pedagógica, justamente. Então, eu, como mãe que já passei por essa etapa, né? Tamires ainda tem as crianças pequenas, ainda vai passar. E você que E eu está passando, atualmente. eu tenho uma dica para te dar. Ó, gosto, hein? Fica tranquila. O Genoma tem todo o apoio que você precisa, viu, mãe? Para acompanhar a sua filha nesse período de transição. Temos a coordenação pedagógica, as meninas da psicologia. E engraçado que eu fico lembrando dessa época que eu estava passando, né? Quando o meu filho passou dos anos iniciais para os anos finais,
Eu quase surtei, assim, foi É o muito início. doloroso pra mim. É o início, É o né? Então o início. início é muito É difícil. muito difícil. É, E antes eu tinha que pegar na mão dele e falar assim, vem cá, vamos ver se tem prova, deixa eu ver se tem dever, vamos conferir, estuda esse capítulo pra prova. Hoje não, hoje ele já amadureceu, eu também Exatamente. amadureci. Eu falo que o pai e a mãe amadurecem junto com a Sim. criança, porque Perfeito. a gente Suelen. vai deixando de ser aqueles pais assim que querem Fazer controlar tudo, fazer tudo para deixar a criança se desenvolver, né? E hoje eu só falo com ele assim, tem prova? Vou conferir. Qual capítulo? Vai lá, estuda, depois vem cá que eu vou tomar a matéria. eu tô assim também. Ele estuda sozinho, ele vigia as provas dele sozinho. Eu só dou aquele toque assim, ó, já olhou se tem prova? Já olhou se fez o dever? Então confere. É Ou importante seja, acompanha, né, Suelen? acompanhar. O pai não Acompanhar. pode soltar completamente. O pai e a mãe É. têm que acompanhar, mas dando espaço para a criança, para o adolescente ir amadurecendo, porque isso faz parte, né, desse período de transição. Ele precisa amadurecer. Você vai carregar ele no colo o resto da vida? Não tem Não como. dá. Não Esse tem é, jeito. esse é até um ponto importante você falar da questão do acompanhamento. É claro que a gente tem um suporte do colégio, mas a mãe também não quer dizer que ela sabe que tem um suporte, vai deixar também por conta, né? Tem que ter um acompanhamento tem que ainda. Porque acompanhar. ele já tá mais amadurecendo, tá nessa fase e tudo, acho que já vou deixar ele. Não. Eu acompanho, né? Você sabe como é que eu sou. Já fui várias vezes lá na Tamires, me ajuda. Então, assim, eu fico mesmo preocupada. Eu gosto de pegar a prova e conferir. E igual ela fez uma prova essa semana, eu fui lá, conversei com ela, falei, você errou aqui, você sabe por que você errou aqui? E eu questiono ela para ela saber onde é que ela errou, para ela não errar mais. Então, assim, eu tenho esse acompanhamento quando eu vejo que a nota está começando, dou autonomia, mas quando eu vejo que, opa, peraí, deixa eu pegar aqui de Deixa novo. eu ver se tá precisando de um apoio. Precisando de um apoio, porque Gente, se nós que somos adultos precisamos que vez ou outra um amigo puxe a orelha da gente pra É colocar claro, no lugar, com quanto certeza. mais Se chama um jovem. autonomia assistida esse processo, né? Quem nunca teve aquela famosa bronquinha do companheiro, da companheira ou de um amigo que fala assim, ó, você tá faltando demais aos treinos, e aí, vamos? Então, é da mesma forma, né? Um jovem, ele ainda tá desenvolvendo a sua disciplina, e é importante para que ele tenha essa autonomia, mas que ele tenha, como nós citamos anteriormente, sempre um espaço em que ele entenda que ali é um espaço de acolhimento, é um espaço de suporte para ele. Sim, com certeza. O diálogo entre família e escola, ele deve existir independente da etapa que o aluno está passando, né? A etapa escolar. Desde a infância até, não digo anos finais não, mas até no ensino médio, a escola tem que estar sempre em contato com a família tem que se fazer presente, porque é importante para o aluno sentir que a família está participando daquele processo ali e também da instituição saber que tem com quem contar quando às vezes não consegue Sim. atingir as expectativas que a gente tem com o aluno, né? Então a família ela tem que estar o tempo todo apoiando esse processo aí. Perfeito. então, esse é um tema que a gente tem para ficar aqui até amanhã conversando, né? Tem, mas agora todo mundo tem que... Só para finalizar e também para problematizar no final do podcast e ter tema para os próximos. Pro próximo. Ó, vocês dão trabalho pra Gostei. gente, ó. Eu acho que é isso, porque você sempre Vai ter a parte 2. Eu acho que vai ter que ser a a parte parte 2. dois. Eu acho que o justo é justo. Ele sempre termina colocando a gente numa situação difícil. Sim. Dica do não sei o quê. É. A gente fica desesperado aqui pensando, agora vamos fazer o contrário, né, Sueli? Só para falar que as frustrações são importantes e necessárias no período de transição e nos períodos de adaptação, tá bom? Frustração é importante. Tá aí, próximos temas. Eu Pronto, já tem gostei, eu podcast. já acho que eu me interesso nesse tema. Então tá, gente. Pode Me ficar interesso tranquilo. nesse tema, tá, amigo? Vou colocar lá no roteirinho, tá, gente? Gente, então é isso. Queria agradecer a participação de todo mundo. Obrigado, Tamires. Obrigado, Eu que Suelen. agradeço. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Amanda. É sempre muito bom estar aqui falando sobre esses temas que eu tenho certeza que vai contribuir para muito pai, muita mãe que precisa de informação, às vezes está perdida. Eu tenho certeza que essas informações hoje irão agregar para muitas... Vai chegar no coraçãozinho. Vai chegar no acalmar coraçãozinho e muitos acalmar corações. muitos coraçõezinhos. Esperamos que vocês compartilhem esse podcast. Por favor. Por favor, compartilhe você que está nos assistindo para o seu colega lá, um pai, mãe que você sabe que está passando por essa transição, para acalmar o coraçãozinho deles. E fica tranquilo, pai, o Genoma tem todo o apoio que você precisa nesse processo e por mais que seja difícil e doloroso, vai dar certo, tá? Vai dar Depois certo. dessa Isso aí. fase de preocupação vai passar.
Gente, muito obrigado, então. Tchau, tchau. Obrigada. E até a Até próxima. a próxima. Até a próxima.